Bom, e aí eu já inicio também, né, um pouco a minha fala nessa perspectiva. Então, eu vou mediar, mas eu também vou falar, né, porque eu sou professor, vou me apresentar, né, sou a professora Rosana, e além de professora Rosana aqui, eu estou gerente de extensão, né, eu estou gerente de extensão, e lá na gerência de extensão, dentre muitas coisas que a gente cuida também dessa relação da extensão universitária da UNEB com os coletivos, com os grupos, com os municípios, com o Estado, né, nessa perspectiva de formalizar termos de cooperação, parcerias, né, convênios e enfim, né, muitas relações, né, e são estabelecidas na perspectiva de formalizar mesmo termos de parceria, seja qual for a natureza, e nessa perspectiva a gente vem trabalhando, né, formalizando já alguns grandes projetos aí. Ora, a gente faz a formalização e capta recurso externo, né? E horas a gente formaliza termos de cooperação a partir dos próprios recursos da UNEB. Então, a gente vem trabalhando com muitos projetos, né? Muitos projetos, e aí eu posso listar várias parcerias, né? Parcerias desde ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do INCRA, Ministério dos Direitos Humanos, né, que esses entes, eles têm, através, inclusive, dos grupos de pesquisa, grupos de extensão da UNEB, vem nos provocando e a pensar demandas, né, de ações, né, de extensionista a partir das próprias necessidades temáticas, né? Então, a gente tem também aí parcerias com os municípios, né? Através de formação continuada, temos alguns termos com municípios, com descentralização, com aporte de recursos. Também temos muitos termos de parceria e cooperação técnica com o governo do Estado e com emendas, né, com recursos de emendas parlamentares. E, a partir disso, a depender de cada ente desse que eu fui falando aí, a gente estabelece relação com várias instituições, né? Sejam elas governamentais ou não governamentais. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, uma articulação que envolve desde os movimentos sem teto, né? Nós temos um termo de cooperação sendo executado no subúrbio de Salvador, com o movimento sem teto da Bahia, né? E o recurso é oriundo de emenda parlamentar, né? Do deputado que se articula lá com eles e formalizamos a parceria nessa perspectiva de atender às demandas do movimento sem teto no subúrbio de Salvador. O projeto se chama Horto Medicinal, né? E esse projeto, inclusive, ele se articula com os movimentos sem terra, com o movimento dos pequenos agricultores, com a teia dos povos, né? Porque a perspectiva é fazer agroecologia no meio urbano, considerando que essa área do subúrbio faz parte do território do Rio Cobre, né? Do Parque São Bartolomeu, e a perspectiva de moradia, de ocupação desse território para o movimento sem teto e seus militantes é de fazer a agroecologia urbana, né? E para isso eles foram buscar, né, essas relações e essas parcerias também com os movimentos sem terra que vêm
desenvolvendo aí movimentos dos pequenos agricultores e Teia dos Povos, que vem desenvolvendo e que vem trabalhando essa pauta. Bom, estes movimentos, né, entre esses movimentos, tem organizações também, né, populares, organizações não governamentais populares. Eu vou ficar dando exemplos, porque são muitas coisas nessa Bahia inteira, então eu vou dar alguns exemplos de alguns projetos mais atuais que a gente tem trabalhado. Quando você quiser que compartilhe aqui o slide, você pode falar, viu? Ok. Não vou falar de todos os projetos, que nós temos milhões espalhados aqui, milhões como forma de dizer, mas nós temos muitos projetos nessa relação com a sociedade. Nós temos projeto de cooperação com o Gambá, né, que é uma organização não governamental. Agora, mais recentemente, nós estamos construindo uma parceria com a Rede Mar, né, para trabalhar a questão da educação ambiental na perspectiva dos oceanos. O Gambá é na perspectiva do clima, né? E temos aí com o MST, né, vários projetos de formação, né, desde formação continuada, o Senhor Pós, que é um projeto de alfabetização, vou deixar para a Cadu falar melhor isso, né? Fora o Pronera, que o Pronera ele já é um projeto de extensão articulado com o ensino, que tem esse objetivo de, desde a alfabetização até a pós-graduação, e aí a gente articula nesses termos de cooperação, de convênio, a gente articula com todos os movimentos sociais de luta pela terra, diagnóstico das escolas do campo, né, vários cursos de aperfeiçoamento de professores, curso de aperfeiçoamento de diretores, de gestores escolares. Então, são muitos termos. E aí, como é que a gente trabalha, né? A gente, na UNEB, trabalha sempre na perspectiva de ouvir as demandas, né, da sociedade baiana, seja lá em qual território a gente esteja, né? E a gente, ao escutar essas demandas, né, que são trazidas por nós, ou pelo poder público local, né, ou por um movimento, ou um fórum, né? O caso do diagnóstico das escolas do campo, por exemplo, foi o Fórum de Educação do Campo que pleiteou um recurso do governo do Estado e escolheu a UNEB para fazer esse trabalho. Então, assim, a gente... e aí, quando a gente recebe essa demanda, esse convite, seja das secretarias, seja de um ministério, seja dos movimentos, das organizações sociais, a gente ouve, né, esses sujeitos, começa a dialogar entre nós, né, e vamos construindo a proposta em parceria, né? Sempre essas parcerias normalmente são muito respeitosas, né? Embora às vezes precisamos dialogar com as diferenças, né? Diferenças, inclusive, de compreensão dos ritmos e ritos de cada instância, de cada instituição. Então, por exemplo, o ritmo e os ritos, né, do MST, do MPA, né, são diferentes dos ritos e dos ritmos da universidade, né, que é uma universidade pública, que tem uma legislação pública, que precisa respeitar um trâmite, né, que implica em tempos diferentes, né? Mas nesse diálogo, nessa conversa entre os grupos, a gente vai se entendendo, né? E se entendendo. Acho que o respeito é princípio nessa relação, né? Ela nos orienta, nos define, né, o respeito mútuo de ambas as instituições, e a gente vai construindo a proposta normalmente respeitando as demandas, a cultura, o desejo e o que é a expectativa de cada demandante, digamos assim,
do projeto, mas também imprimindo ali o que a gente entende que é importante para nós. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem, eu e a professora Rosane, a gente tem primado muito pela formação dos nossos estudantes. Então, a gente não formaliza nenhum termo de cooperação ou de convênio, se não envolvermos nossos estudantes, né? Se a gente não envolver os nossos estudantes para que eles possam aprender com esse processo. Então, nós temos estudantes em todos os termos de cooperação, a gente cria, né? Tem termo de cooperação que a gente envolve os nossos estudantes do ensino superior e também envolve os estudantes da educação básica. Então, a gente vai se organizando nessa perspectiva, né? De respeitar os nossos ritos, nossos ritmos, nossos princípios, e respeitando também os ritos, princípios e ritmos do demandante. Bom, aí a gente. E aí, o que é isso, né? Assim, como é que a gente formaliza esse termo? Como é que essa discussão, esse projeto, né, Cadu? Esse termo de cooperação, ele vira, né, um termo, um convênio ou um termo de cooperação técnica com aporte financeiro, ou um termo de cooperação técnica sem aporte financeiro, ou um termo de convênio, ou um contrato. Então, são várias formas, né, de formalizar isso. Estava convidado para essa live o nosso companheiro secretário da CELC, né, que é a Secretaria de Convênios e Contratos da UNEB. Mas hoje a agenda dele já estava comprometida e a gente não conseguiu substituir ele por uma outra pessoa da equipe dele. Mas estaremos no futuro também convidando ele para vir aqui, porque a ideia é ele explicar também o que é a diferença de um contrato para um convênio e para um termo de cooperação de destaque, um termo de cooperação com aporte financeiro, né, com transferência de renda e tal. E aí a gente vai fazer isso no futuro. Mas agora eu vou apresentar para vocês mais ou menos como é o termo, né? Como é que a gente, na PROEX, organiza todo o material e encaminha para a CELC, para que a CELC formalize. Então, quem formaliza o termo de cooperação, o termo que formaliza, que organiza tudo para que a reitora possa assinar, assinar com o demandante, né? Seja lá qual for o demandante, se é um movimento, se é uma prefeitura, se é o governo do estado, a gente dá responsabilidade CELC. Mas mas quem dialoga com o demandante somos nós, da extensão. Quando o demandante é externo à universidade, né? Está fora da universidade. E que o projeto tem a ver com a extensão universitária, que é esse trabalho, né, digamos assim, essa dimensão da universidade que dialoga com a sociedade na perspectiva de trocar, né? De trocar saberes e ações, né? Então, quando a gente faz uma ação extensionista numa comunidade, ou com um movimento, a gente faz na perspectiva das trocas de saberes, né? Até onde a gente aprende, como é que a gente ensina. Então, a relação que a gente estabelece não é uma relação, né, verticalizada, é sempre horizontalizada, reconhecendo os saberes das pessoas, dos sujeitos coletivos, né, dos lugares, dos espaços, dos territórios por onde a gente vai desenvolver essa ação. Bom, então, Mari, pode projetar? A gente tem... Só dizer que a professora Rosane está aqui já, viu? Ah, ok. Oi, querida, quer dar um alô antes de eu passar para os slides? Ró? Oi, Rosana. Oi, fala, dê um alô aí para a galera, para a turma.
Oi, boa tarde, quase boa noite para as pessoas aqui presentes. A nossa comunidade unebiana, extensionista, saudar aqui Cadu, nosso convidado, Denis, estudante de agroecologia, saudar a Rosana, nossa gerente de extensão e assuntos comunitários, que vem de forma extremamente brilhante, né, gerindo todos os nossos convênios, termos de cooperação técnica, captando o recurso, e a gente está falando aqui de mais de 20 milhões, desde que ela chegou na ProEx, é importante isso, desde 2022. Então, ela é uma pessoa extremamente competente, compromissada no que tem feito na Pró-Reitoria de Extensão. Então, tinha que ser ela para mediar essa mesa, para tratar principalmente de organicidade, né? Porque às vezes a gente faz esses convênios, esses termos de cooperação, por conta de uma ação, de uma indicação de alguém ou de alguma relação com algum político rapidamente. E, na verdade, não é esse tipo de parceria, né, Rosana, que a gente preza. A gente preza uma parceria a longo prazo, um movimento mais orgânico, em que a pesquisa, o ensino e extensão se deem de forma articulada e vinculada ao currículo. Porque a gente não pode nunca esquecer de perder de vista que nós não somos, nós não temos a função de fazer projetos sociais, né? Para contribuir com a sociedade exatamente, mas a gente faz projetos por conta da nossa atividade finalística, que é formar nossos estudantes, né, na formação universitária, entendendo que essa formação é uma formação cidadã, emancipadora, crítica, e, portanto, a gente tem que estar do lado certo, que é o lado dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, vinculada aos coletivos historicamente silenciados, invisibilizados, né? Então, eu desejo uma ótima atividade formativa aqui, principalmente para os nossos coordenadores, nossas coordenadoras de NUP, que aí estão presentes, que eu vi aqui, nossas estudantes. A gente tem tido, não é, Rosana, o cuidado de toda a formação, ter um estudante na roda, e Denis está aqui representando muito bem com a camisa do MST, MPA ou MST? Aí, ó, tá vendo aí? Do MPA, marcando. É MPA, eu não consegui abrir o microfone. Marcando a importância, né, de como a gente não está à parte da sociedade, nós fazemos parte da sociedade, portanto, não é dialogar com os movimentos, mas recuperar a relação. Vamos colocar assim. E quero saudar também Sheila, que está fazendo nosso intérprete de Libras aqui. Um grande abraço e um grande... Sheila e Cristiane. Sheila e Cristiane, eu quero cumprimentá-las e agradecer a SAIM, a sempre estar nos auxiliando nesse processo de acessibilidade, porque a extensão é para todos, né? E cumprimentar, é claro, a equipe ProEx, que está aí presente. Eu estou vendo Milena, já ouvi Mariana, eu acho que as meninas, Mai e Manu, estão aqui também. Mari, me ajuda, quem está aí da equipe? Isso, Cid está por aqui também. Deixa eu passar aqui o olho rápido. Eu vi Richard rapidamente. Richard Enfim, também. Um grande abraço a essa equipe que faz o que a ProEx é. Então, siga lá, Rosana, estou aqui te assistindo e assistindo essa roda. Valeu, Ró. Então eu vou mostrar agora aqui, mais ou menos. Então, quando a gente assumiu a ProEx e a gerência, a gente enfrentou muitos desafios no que se referia a essa formalização, né, de termos, né, de cooperação, convênios, contratos, né? E aí a gente enfrentava assim a dificuldade exatamente da parte dos demandantes, né, dos professores, dos nossos professores que acolhiam nos territórios onde a UNEB está, né? Essa UNEB de toda a Bahia, adoro esse lema. A UNEB, onde a UNEB está, a gente tinha muitas dificuldades de organizar esses termos, né?
por conta de que há uma complexidade mesmo nesse texto, né? Nesse material, na organização mesmo, nesse template, né? Que a gente acabou por elaborar. Então, a gente foi para a CELC e conversamos com a CELC e começamos a construir isso que eu vou mostrar agora. E esse material está na nossa página, né? E qualquer professor técnico que queira formalizar, que queira estabelecer uma relação a partir da extensão com algum grupo, né, externo à universidade, pode estar compreendendo. Então, a gente dialogou com a CELC, bora ver aqui o que vocês exigem, que é importante para formalizar o termo, como é que o que a gente tem que dar e como a gente tem que escrever isso. E aí a gente, juntos, PROEX e CELC, escrevemos, arrumamos um template, né, que estabelece aí, minimamente, digamos assim, um acordo, né, entre as partes para execução de um projeto, seja qual for, de qualquer ordem for, dentro da temática que for. Normalmente, nós temos aí, por exemplo, um termo formalizado com o assentamento Egídio Bruneto. Nós temos termos formalizados com quem formaliza esses projetos, quem formaliza os termos, normalmente é um professor ou um técnico, né? Que tem essa disposição. Então, tem os com idosos, né? Com as brinquedotecas, enfim. Então, são termos que partem dessa relação que se estabelece entre universidade e comunidade, e a gente tem que escrever nesse material que vou mostrar agora. E lá tem o modelo, que qualquer um pode extrair da nossa página, da página da extensão, e começar a construir de onde for, a partir de onde for. Então, eu vou mostrar rapidamente, somente para vocês conhecerem, ninguém vai se apropriar disso agora, mas está disponível lá, e nós que estamos na gerência de extensão, e todos nós da extensão, estamos à disposição para tirar as dúvidas, tá? Pode passar, Mari. Então, a gente tem um termo assim, né? Que é um acordo, convênio, né? Protocolo número tal, um planinho, e a gente parte de outros documentos serão anexados, mas o primeiro documento que a gente elabora nessa relação é esse plano de trabalho, né? Então, esse plano de trabalho, ele contém vários aspectos, principalmente as entidades, né? Que estarão estabelecendo o termo. Então, a primeira instituição, quando é conosco, é a nossa universidade, depois a gente pode passar mais, depois a gente preenche os dados formais desculpa, volta lá, Mari. Nesse primeiro quadro, a gente formaliza a relação que se estabelece das duas instituições, né? Então, tem o órgão entidade concedente e nós, os proponentes. E vamos construindo assim, e depois tem lugares para a gente colocar as parcerias, certo? Então, por exemplo, o senhor Poço, que Cadu vai falar do senhor Poço, mas eu vou estar dando exemplo a partir disso aqui. Então, o senhor Poço, a parceria com a MST, mas a relação de contrato, né, de termo de cooperação se deu entre a Universidade do Estado da Bahia e a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. Então, e aí, lá embaixo, vai aparecer o MST como parceiro desse trabalho, né? E, de certa forma, são os sujeitos que serão atendidos pelo projeto. Vamos lá? Então, tem coisas simples assim, né? Tipo o título, qual é o projeto que vai ser desenvolvido, período da execução, qual é o objeto, né? Qual é o objeto? Né? No caso do senhor Poço, alfabetizar 5.000, vamos pensar no primeiro projeto, né, Cadu? 5.000 pessoas de X dos municípios tais,
né? Então, eram se eu não me engano, eram 8 municípios, né? 5 regionais, não, eu acho que eu estou enganada com isso aí. 16. 16 municípios e 5 regionais? Foram 6 regionais, para nós do MST, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, 11 territórios de identidade. De identidade. Então, 6 regionais do MST, que é como o MST organiza, se espacializa, e 11 territórios de identidade, certo? Então, a gente bota aqui no objeto, claro, assim, vamos alfabetizar X pessoas em tais lugares, com tais coisas, assim, assim, assado. Bem objetivo, a gente faz um justificativo, por que essa alfabetização? Esses lugares, por que esses lugares foram escolhidos? Né? Foi da cabeça do MST, foi pleiteado, foi porque levantou no IBGE o índice de analfabetismo, e essas localidades tinham ou porque o MST levantou em suas áreas de assentamento o número de pessoas ainda analfabetas nessas áreas. Então, assim, tem 1000 questões, né, que são colocadas, e a importância, né, da alfabetização de jovens e adultos, etc. e tal, entra nessa justificativa. Por aí nós vamos já dizendo por que esse objeto é importante. Vamos lá, Mari? Aí, esse momento é a descrição, né? A gente vai detalhar com mais dados, né? O objetivo geral, os objetivos específicos, quais serão a metodologia, os territórios que serão, né, atendidos, municípios, impactos ambientais, socioeconômicos, né? Aqueles dados que vão ajudando a gente a dizer por que é importante este projeto e nestas áreas específicas que nós escolhemos trabalhar. Vamos lá? Não quero me alongar mais, muito. Bom, e aí vem uma das partes mais importantes, né, dessa relação que se estabelece entre o demandante e o concedente e o demandante, né? Então, o que a gente vai estabelecer aí? Qual é a responsabilidade de cada parte, né? Então, quais são as atribuições do proponente? Quais são as atribuições do concedente, né? O que cada um vai fazer nessa relação? Né? Como é que se... Né? Por isso que eu digo, não há como estabelecer uma relação dessa natureza se não for dialógico, se não for dialogando com os sujeitos, né? Porque a gente não pode inventar um dado, a gente não pode inventar uma ação, né? E nem podemos executar todas as ações. Então, a gente distribui as tarefas. Então, para a gente da UNEB, junto com o MST, alfabetizar X pessoas, foi necessário que o governo do Estado liberasse em tantos tempos, tantos recursos, e assim. Então, assim, qual é a responsabilidade do governo do Estado nessa ação? De centralizar o recurso para a UNEB, para que a gente desenvolvesse a ação em tais municípios, certo? Então, nesse momento, a gente atribui, a gente faz esse acordo, né, entre os partícipes. Mari? Aí vem a execução, né, a meta, a etapa, fase, né, os indicadores, né, o período da execução de cada etapa. Aí a gente detalha, quanto mais a gente detalhar, melhor para a gente executar, porque a gente não se perde, o nosso parceiro não se perde, o nosso concedente não se perde, por aí se vai. Mari? O plano de aplicação dos recursos financeiros, normalmente, nesse caso, a gente distribui, né, em rubricas, né, aquelas rubricas que a gente não pode deixar, rubrica de compra de equipamento, rubrica de compra de material didático, né, as rubricas que nos permitem comprar passagens, alugar
transporte, pagar diárias, pagar prolabores, então a gente, bolsas, né? Pagamento de bolsas. Então, nesse momento, a gente especifica, nesse caso, não precisa você se detalhar tanto, você pode trabalhar, às vezes, uma rubrica, né? Um custeio, por exemplo, entra várias coisas, né? Entra desde a compra do livro, do material didático, do papel, da pasta, da divulgação, né? Até, sei, material para a gente trabalhar, divulgar, enfim. E os equipamentos também, né? E essa parte dos recursos humanos, do pagamento de bolsas, a gente também estabelece um montante aqui, sem precisar desdobrar tanto, né? Nesse caso, é mais interessante a gente deixar fechado, que eu digo, estabelecer os valores por rubrica e no período de gastar isso, a gente vai gastando de acordo com aquilo que a gente entendeu, especificou lá no plano de trabalho, ou lá no momento de especificar, que é no plano anterior. Ou um plano financeiro que a gente faz também a parte desse processo. Mari? Não sei se já acabou, eu acho que agora vem a parte das assinaturas. Aí tem um cronograma do desembolso. Então, por exemplo, eu vou fazer um convênio de 3 milhões com o governo do estado para fazer um projeto diagnóstico, por exemplo. Então, eu tenho lá, eu tenho uma opção de ou desembolsar mensalmente, ou desembolsar anualmente, ou 2 parcelas no ano, ou se for um convênio, uma parcela anual de um ano, outra parcela no outro ano. Então, isso aqui é o momento da gente dizer isso. Como é que vai ser, como vai ser esse cronograma do desembolso desse projeto, dessa parceria específica. Mari? Mari? Então, tem algumas declarações, né, aí, que os responsáveis, tanto o proponente quanto o concedente, dão e do parecer, né, uma espécie de parecer, e eles assinam, e ambas as partes aí se responsabilizam pela execução e pelo trabalho que vai ser desenvolvido no processo. Acho que acabou aí essa apresentação. Aqui é uma síntese do orçamento. E, enfim, sobre isso, isso é o mais importante, né? Da gente apresentar, assim, em linhas muito gerais, mas para dizer a vocês que a gente tem isso, a gente tem trabalhado com esse instrumento para formalizar vários projetos, convênios. Agora à tarde mesmo, estávamos aqui na correria para formalizar um projeto com o Ministério dos Direitos Humanos, que é para a gente entrar numa rede, né? Que se chama Rede de Escolas Socioeducativas do Brasil, que é para trabalhar com os adolescentes em situação de... Ai, gente, vou errar agora o termo. Me diga o termo aí, Cid, certinho para eu não falhar aqui, nem ficar gravado. Em medidas socioeducacional. Pronto. Adolescentes em medidas socioeducacional. Então, a gente vai... Isso. Aí, hoje, a gente estava aqui na correria para colocar esse projeto no Transfere.gov, porque é um convênio. Então, toda vez que for uma ação em parceria com o governo federal, é uma parceria que a gente tem que formalizar convênio, né? E quando for com o governo do estadual, tem mais de uma possibilidade, né? Tem desde o termo de destaque, que é quando o governo estadual bota um recurso na UNEB e fala, por favor, execute essa ação para mim, para nós, para a sociedade, né? E até um contrato mesmo, né? O governo do estado diz assim, eu vou contratar o UNEB para fazer a formação dos professores que atuam na educação básica, formação continuada. Né? Então, a gente faz contratos, convênios, termos de cooperação com transferência de renda, enfim. Dentre esses projetos, gente, nós temos um projeto também que é muito interessante, que ele é desenvolvido
em vários departamentos, que é um projeto de esporte e lazer com os presídios, né? Com os presídios, com alguns presídios em cidades baianas, na perspectiva de trabalhar esporte e lazer, cultura, esporte e lazer com os privados de liberdade. E esse convênio a gente fez em parceria com o Ministério Público, né? Essa é uma demanda do Ministério Público, né? Com a CEAP e com a gente na UNEB. Então, tem vários projetos dessa natureza. São projetos muito grandes, e aí, voltando a ressaltar o tamanho da nossa universidade, o potencial dela no que diz respeito à extensão, né, a chegar em espaços muito diversos, sobre temáticas diversas, né, sobre questões, digamos assim, questões de problemáticas emergenciais na sociedade, que a gente vai, né, acolhendo e tentando priorizar, né, e assumir, enquanto universidade, esse debate. Aí volto a afirmar o que Rosane já afirmou: o nosso papel é de formação, né? Nós somos uma instituição que faz formação, né? E como formadora, como uma instituição de formação, a gente não é um espaço de transferência de renda, a gente é um espaço de construção, né? Construção de projetos que articulem, que tragam a universidade para dentro da universidade e vice-versa, na perspectiva de fortalecer o ensino, né? A pesquisa e a extensão da nossa universidade. Então, eu fico por aqui.